Olá, queridos professores, os nossos colegas gestores da coordenadorias regionais e distritais. Vamos agora iniciar os diálogos dos itinerários informativos etapa 3 e neste momento vamos falar sobre as unidades curriculares de aprofundamento. Eu sou o professor Manuel Feitosa Jeffres, sou o gerente do Núcleo de Gestão Curricular e neste momento vamos destacar sobre as UCAs, que no caso eu faço parte da coordenação da construção dessas unidades curriculares de aprofundamento. Antes de falar especificamente de cada unidade curricular de aprofundamento, eu gostaria de destacar os especialistas que participaram dessa elaboração de todo o material. Você vai observar que esse material está completo, é um material que foi trabalhado com bastante carinho para que você, os professores, a nossa equipe gestora, os nossos colegas da coordenadoria, principalmente os professores da capital e do interior, quando você for manusear esse material, você vai observar que ele está bem dinâmico, ele está seguindo uma ordem que irá facilitar a condução da sua leitura e também a condução das suas aulas. Gostaria de destacar agora os especialistas que participaram na construção dessas unidades curriculares de aprofundamento. Então, nós temos da área de linguagens e suas tecnologias, participaram 8 colegas, 8 especialistas redatores das UCAs. Gostaríamos de agradecer imensamente a professora mestra Cirlei Elisiário, a professora especialista Kátia Paderes, professora doutora Marcileia Lima, professor mestre Rauciele Cazuza, professor especialista Ademir Ribeiro, professor especialista Bijarne Furtado, professora especialista Simara Abrantes, professora mestra Emily Areias, os nossos colegas da área de linguagens e suas tecnologias. Como você pode destacar ainda nesta tela, são os colegas da área de língua portuguesa, os colegas da área de arte, de língua inglesa, de educação física, que fizeram parte deste primeiro momento. Vamos destacar agora, gostaria de agradecer imensamente a equipe da área de matemática e suas tecnologias. Então, para a construção dessas UCAs, participaram 6 especialistas. Então, foi uma equipe bastante significativa, igual com a da área de linguagem que eu falei anteriormente. Gostaria de agradecer os nossos colegas da matemática, em especial os que participaram desta construção. O nosso muito obrigado à professora mestra Ellen Gomes, professor mestre Nilo Sena Filho, professor doutor Heriberto Façanha Filho, professor mestre Anselmo da Silva, professor Samuel Oliveira, professor Paulo dos Anjos. Nosso muito obrigado por participar da construção. Eu tenho certeza que esse material foi preparado com bastante carinho para os nossos professores da área de matemática e suas tecnologias. Vamos conhecer agora os especialistas da nossa área de ciências da natureza e suas tecnologias, que fizeram parte também da construção dessas UCAs. O nosso muito obrigado à professora mestra Aldaleia Santos, ao professor Dr. Dyson Jardim Lima, à professora mestra Diana Franco, ao professor Dr. Manuel Jeffres e à professora especialista Risolda Farias. No caso, essa foi a equipe redatora de especialista da área de ciências da natureza e suas tecnologias para essas UCAs, as unidades curriculares de aprofundamento. Vamos conhecer agora e agradecer imensamente aos nossos colegas da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Participaram da construção desse material. O nosso muito obrigado ao professor doutor Francisco Palheta, ao professor mestre João Braga, ao professor mestre Josildo de Oliveira, ao professor especialista Rafael Barbosa. O nosso muito obrigado imensamente a essa equipe da área de ciências humanas e sociais aplicadas nesse primeiro momento da construção das UCAs. Gostaríamos de agradecer ainda a participação de alguns colegas parceiros da nossa Secretaria de Educação. O nosso muito obrigado aos colegas da Politize, da Fundação Telefônica Vivo, os nossos colegas dos itinerários amazônicos e também do Instituto Iungo, que fizeram parte do processo da construção das UCAs. Você vai observar
que no total nós colocamos ali 9 especialistas, mas esse número ele vai além por conta dos especialistas das diferentes parceiras que trabalharam conosco nesse momento. E aí, nesse caso, o nosso muito obrigado. Nós colocamos um total para você observar, você professor, equipe, gestores, nossos colegas da coordenadoria regional e distrital, né? Você pode observar que toda a equipe redatora dos especialistas da construção das unidades curriculares de aprofundamento, nós tivemos um total de 32 especialistas. Esses que foram numerados são os especialistas que fizeram parte da construção nesse momento. Sabemos também, é importante destacar que esse número é um pouquinho maior por conta dos colegas parceiros, né, que eu citei agora há pouco, que participaram também da construção. Acreditamos que um total de especialistas chegou em aproximadamente 50 especialistas na construção dessas UCAs. Então, como você pode destacar, são muitos especialistas que estão nessas UCAs, né? Todas elas foram preparadas com bastante carinho. Também você vai observar que ela está separada por área, justamente por conta da sua nomenclatura, que é a Unidade Curricular de Aprofundamento, né? Você vai observar que, além das 4 áreas de conhecimento, nós também temos uma quinta, que é chamada de Integrada. Bom, mas lá na frente eu vou explicar um pouquinho como é que foi o objetivo da construção dessa Unidade Curricular Integrada. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho da arquitetura do novo ensino médio? Acompanhe comigo, que você vai ver a arquitetura do novo ensino médio. Ela tem a sua divisão da formação geral básica e dos itinerários formativos. Desses itinerários formativos, nós temos a área de linguagem, da formação geral básica, de linguagem e suas tecnologias, área de matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Agora sim, os itinerários formativos, que ele é composto por 3 blocos, né, das unidades curriculares comuns, essa que está sendo ofertada agora em 2023, que também foi ofertada em 2022, né? As unidades curriculares de aprofundamentos, essa que nós vamos dar uma ênfase maior agora, e temos também um bloco das UCAs. Com relação às UCAs, você pode observar que justamente ela foi ofertada no caso da primeira série em 2022, nós temos uma observação que elas foram, no caso, para a jornada escolar bilíngue, as unidades curriculares de aprofundamento, e agora essas unidades curriculares de aprofundamento serão ofertadas para toda a rede na segunda série, neste exato momento em que você está assistindo agora, professor. Então, muita atenção, anote as suas perguntas e qualquer contribuição, ela é bem-vinda. Tá? Destacando que essas UCAs, elas fazem parte dos blocos dos itinerários formativos. Vamos conhecer agora um pouquinho da nossa jornada, de como foi, né, a jornada escolar com relação à nossa carga horária anual. Cada UCA, ela foi separada por área, como eu destaquei agora há pouco. E aí nós temos também a sua oferta. Ela vai ser ofertada para a jornada parcial diurno, para a segunda série, anote para você não confundir, agora é a segunda série, com um total de 192 horas anuais. Também as UCAs vão ser ofertadas para a jornada parcial noturno, para a segunda série, com um total de 352 horas. Então, observe, professor, que essa é uma diferença, uma primeira diferença entre a UCA e a UCE, que agora a UCA ela vai ser ofertada para a jornada parcial noturna, A UCE é somente a jornada parcial diurna. Continuando, a nossa jornada parcial que você pode destacar justamente essa observação. Então, se você tiver alguma dúvida, anote, destaque e escreva para a nossa equipe aqui do Núcleo de Gestão Curricular, que nós iremos explicar, iremos atender com toda a certeza. Continuando a nossa jornada parcial, você vai destacar também que essas UCAs elas vão ser ministradas para a jornada integral, agora em 2023, também para a segunda série, com um total de 400 horas anuais. E também para a jornada bilíngue, vai ser ofertada para a segunda série, com um total de 440 horas anuais. Essa jornada escolar, justamente com destaque nessa UCA,
em 2023, ela vai ser ofertada nessa ordem que nós colocamos nessa sequência, né? Jornada parcial diurna, jornada parcial noturna, integral e bilíngue. Vale destacar que todas essas e outras informações também estão na nossa proposta, né? Proposta curricular e pedagógica para o ensino médio. E aí você está perguntando o que é essa UCA, né? Essa unidade curricular de aprofundamento. Você já está observando que essa UCA que vai ser ofertada agora em 2023, né? Você nesse momento já está assistindo esse nosso diálogo, né? Essa nossa conversa, você já sabe que essa UCA ela já vai estar presente na sua escola, né? Você já sabe que você vai acompanhar ou você ou algum colega que já vai estar nessa escola. E aí tem um conceito. O que é essa UCA? Vamos ler juntos? Olha só, as UCAs, ela fala o seguinte: as unidades curriculares de aprofundamento, elas são conjuntos de aprendizagem. Então nós colocamos em negrito, porque aqui ela vai trabalhar um conjunto de aprendizagens para aprofundar ou expandir os conhecimentos advindos da formação geral básica. Então, professor, né, os nossos colegas que estão assistindo nesse momento, ela vem justamente para expandir os conhecimentos advindos da formação geral básica. Um destaque maior aqui, que essa também é uma das diferenças entre a UCA e a UCE. Agora estamos destacando as UCAs, que são as unidades curriculares de aprofundamento. Por isso que tem a nomenclatura de aprofundamento, porque você vai pegar aquele tema que você não conseguiu, por exemplo, né, ministrar na formação geral básica. Então, você sabe que teve uma mudança também na formação geral básica. Se em algum tema, algum assunto você não conseguiu ministrar, você vai trazer para essa unidade curricular de aprofundamento. Você vai observar que, em sua maioria, eles já estão presentes. Então, nós já tivemos essa preocupação inicial, né, para a condução desse material. Então, você vai observar que essas unidades curriculares de aprofundamento, elas vêm justamente para expandir, né, aqueles conteúdos, aqueles assuntos da formação geral básica, né, que agora nós sabemos que são os objetos de conhecimento. Então, é uma expansão. Ok? Continuando aqui o nosso conceito, você vai ver que essa expansão, né, advindos da formação geral básica, eles vão ser trabalhados considerando os interesses, né, e também as potencialidades dos estudantes. Então, ele também vai trabalhar a questão da potencialidade, em consonância, claro, com o seu projeto de vida, né? E aí visando ampliar seus conhecimentos acerca da realidade social e do mundo do trabalho, de forma articulada com temas atuais e transversais. Então, você consegue observar que essa unidade curricular de aprofundamento, ela traz alguns tópicos importantes, que são alguns tópicos característicos dessa UC, né, dessa unidade curricular. Ok? Então, justamente você vai conseguir expandir o seu conhecimento, você também, o estudante, vai ter aquela possibilidade de ampliar um pouquinho a sua visão de mundo, alinhado também ao seu projeto de vida. Tanto é que essas UCAs, elas estão separadas por área. E além de elas estarem separadas por áreas, ela também tem uma temática macro, onde vai nortear o conjunto dessas UCAs. Lá na frente eu vou explicar mais um pouquinho como vai funcionar, mas é interessante a gente destacar agora esse conceito inicial, ok? Então, continuando, nós temos, além do conceito das UCAs, nesse nosso diálogo, que no caso nós já estamos na etapa 3, né? Nesse diálogo, eu gostaria de apresentar para vocês quais são os materiais, né, que vão dar o suporte para as UCAs. Então agora, claro, na segunda série. Então, se você estiver perguntando, eu já sei o conceito, ok, mas aí qual é o material que eu vou ter, né? Como é que eu vou trabalhar, de que maneira? Então, nesse caso, você pode acompanhar comigo aí na tela, que ele fala o seguinte: nós temos alguns materiais de suporte das UCAs para a segunda série. Em 2023, nós vamos ter um documento orientador. É importante destacar que esse documento orientador, ele vai ter um foco na segunda série, que é onde vai ser a sua implantação. É importante que você, professor, faça a leitura deste documento orientador. Lá tem informações importantíssimas e informações bem atualizadas, né, que vai nortear a condução dessa UCA. Ok? Então, levando em consideração, você vai receber vários materiais relacionados a cada UC.
E com relação às UCAs, que no caso são as unidades curriculares de aprofundamento, um dos materiais, no caso o primeiro é o documento orientador. Né? Nós gostaríamos também uma atenção especial para a leitura desse documento. Né? Por quê? Porque acreditamos que esse é o primeiro contato em que você vai ter com uma UCA. Então lá também está reforçando o conceito, lá está reforçando como você vai destacar, como você vai conduzir, algumas orientações, claro, metodológicas, né? São somente orientações, você pode também melhorar, né, no decorrer da sua aula, você fique à vontade, mas é interessante e importante que nesse primeiro momento você dê uma lida com calma no documento orientador, ok? Continuando, além do nosso documento orientador, você também vai ter o portfólio. Exatamente, nós vamos ter um portfólio voltado para as UCAs da segunda série. Né? Esse portfólio voltado para a segunda série, ele vai estar disponibilizado tanto para o professor, como eu coloquei aqui em destaque, e também para o estudante. Você consegue observar que o do professor, ele vai ter um plano de ensino e, além disso, alguns cadernos pedagógicos. Né? Com relação a esse portfólio das UCAs para o professor, esse portfólio ele vai estar completo com o plano de ensino e algumas UCAs elas vão ter os cadernos pedagógicos. Se você me perguntar, todas as UCAs terão cadernos pedagógicos? Neste primeiro momento, né, nós disponibilizando alguns cadernos pedagógicos específicos para algumas áreas. Né? Isso por conta justamente da melhor condução. Mas não se preocupe que num futuro breve, né, todos terão o caderno pedagógico de cada uma unidade curricular nas diferentes áreas. Ok? Mas para esse primeiro momento, cada UCA vai ter um plano de ensino, né, justamente voltado para o portfólio dos professores. Ok? Para o portfólio dos estudantes, você pode acompanhar na tela que vai ser um outro portfólio, né, diferenciado do professor, e agora ele vai ter um resumo dessa UCA. E por falar em unidade curricular de aprofundamento, esse resumo ele vai ter como objetivo justamente isso, professor, é de que o estudante, quando ele for ler, ele vai pegar aquela determinada UCA, por exemplo, e ele vai destacar o que ele vai estar estudando, né? Aqui, ó, o que isso vai servir para o futuro, se isso vai estar alinhado ao projeto de vida dele. Então, é um resumo, tá? Ok? É um resumo de cada aprofundamento. Justamente esse resumo ele vai destacar qual é o norte que ele vai poder observar, por exemplo, né, qual é a trilha que ele vai seguir, partindo, claro, do seu projeto de vida. Até porque essas UCAs, elas são trilhas, né? São trilhas de aprofundamento. Então, o estudante ele vai ler esse resumo e ele vai poder se deparar com isso. Isso aqui vai levar para a minha área se ele estiver na área de ciências humanas, na área de linguagens e suas tecnologias. Então, tudo isso ele vai conseguir observar nesse resumo. E ele foi preparado com bastante carinho pelos especialistas, né? Você conseguiu observar que a equipe de especialistas que justamente conduziram, né, em parceria, claro, com o nosso setor do Núcleo de Gestão Curricular, né, que conseguiu conduzir a escrita, né, e a organização desse material, você viu que o quantitativo foi significativo, pensando justamente no melhor material e na melhor entrega. Ok? Então, essa é a organização do material de suporte de cada UCA que vai ser ofertado na segunda série. Um documento orientador e um portfólio, no caso, voltado para o professor e um portfólio voltado para os estudantes. Ok? E claro, né, sempre as orientações é interessante porque no portfólio também você, professor, e também você, né, estudante, você vai ver que dentro dele também tem algumas orientações importantes, né, para melhor condução. Ok? Além desse portfólio, se a gente for dar um link especial, uma atenção especial, ele tem também uma estrutura curricular específica. Então, essas OCAs, elas também compõem um plano. E esse plano, no geral, ele tem uma estrutura curricular. Essa
estrutura curricular, a gente vai destacar que é uma organização que foi realizada na construção e na condução de cada uma delas, independente da área do conhecimento. Nós seguimos um padrão que, nesse caso, ele foi aprovado pela nossa secretária, né, a Secretaria Adjunta Pedagógica e do nosso Comitê do Novo Ensino Médio. Então, nós temos um Comitê de Implementação do Novo Ensino Médio que justamente nos auxilia nessa parte da condução, né, e de organização da estrutura curricular. Acompanhe comigo agora o que vai estar presente nessa estrutura curricular de cada UCA. É importante destacar que essa estrutura ela vai estar em todas as UCAs, independente da área que ela vai estar, que ela foi escrita. Acompanhe comigo que o primeiro, você vai observar que na estrutura curricular, ela foi separada por área de conhecimento, então ela tem uma área, né? Você vai observar que é a UCA de linguagens, a UCA de matemática, então vai estar bem descrito, bem específico para você, professor, e também para os estudantes, para melhor leitura do material. Nós também contamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, que no caso é os ODS, que eles vão fazer parte também da estrutura curricular de uma UCA. Nós também vamos destacar que nessa estrutura nós temos as competências gerais da BNCC, as competências específicas da área, né, os eixos estruturantes, habilidades, também vamos ter as unidades temáticas, um destaque maior para essas unidades temáticas, que é aqui que nós vamos ter os nossos objetos de conhecimento, ok? Então, nós vamos ter os objetos de conhecimento, algumas orientações metodológicas, recursos e a avaliação. Essa é a estrutura curricular de uma UCA. Então, você, professor, quando pegar esse material, o que você vai se deparar com essa estrutura, com essa organização, ok? Somente um destaque maior que foi trabalhado na OCA, as habilidades específicas, né? Nós vimos que as competências gerais da BNCC, as habilidades específicas da área e também as habilidades dos eixos estruturantes. Isso mesmo, professor, eu tenho certeza que você já leu alguns documentos relacionados a BNCC, né, a nossa proposta pedagógica, também o nosso RCA, né? Você já conseguiu observar que os eixos, eles também têm as habilidades. Então, aqueles 4 eixos estruturantes, eles também têm habilidades específicas dos eixos, que isso é que é o interessante agora, a gente ter um ponto de atenção nessa unidade curricular de aprofundamento. Não somente essa, mas também em todos os itinerários formativos. Você, professor, que já ministrou o itinerário formativo na primeira série, você conseguiu observar que lá já estávamos trabalhando também os eixos, ok? Então, esses eixos, eles são o link, né, que vai dar o elo entre a formação geral básica e os itinerários formativos. Por isso que ele tem essas habilidades específicas. Vamos conhecer agora quais são essas UCAs. Nós já vimos a estrutura curricular de uma UCA e agora nós vamos conhecer quais são as unidades curriculares de aprofundamento que a Secretaria de Educação trouxe para você, professor, para você, equipe gestora, os nossos coordenadores regionais e distritais, né, que você vai trabalhar neste momento agora em 2023, né, em toda a rede. Acompanhe comigo agora as UCAs da área de linguagens e suas tecnologias. Nesse momento, é interessante você destacar o seguinte, aqui ela está organizada em 5 UCAs. Então, professor, você está acompanhando na tela, eu vou só abrir um destaque maior. Aqui está a nossa área de linguagens e suas tecnologias, ok? Cada UCA, ela tem um código alfanumérico, olha só, UCA 01, UCA 02, esse LGG é de linguagens e suas tecnologias, ok? UCA de número 3, de número 4 e UCA de número 5. Essas UCAs, 5 UCAs, elas têm uma temática maior. A temática, está intitulada em Línguas, Culturas Amazônicas e Multiletramento. Então, só um destaque maior para esse primeiro momento, quando você pegar o material, professor, você vai ver que
além de ele estar organizado por área do conhecimento, ele também tem uma temática maior, tá bom? Se você quiser ter informações a mais, quiser fazer uma leitura, essa organização ela já está na nossa proposta pedagógica. Então, só para facilitar a condução do seu material, ok? Um conjunto de cada 5 UCAs, elas vão estar organizadas em uma temática. E esta temática, por sua vez, ela vai estar linkada em uma área do conhecimento. Nós estamos conhecendo agora a temática da área de linguagens e suas tecnologias. Vamos lá? Vamos ver quais são as UCAs que são da área de linguagens e suas tecnologias dessa primeira temática? Então, continuando aí na tela, você vai ver, na área de linguagens ainda, eu só gostaria de destacar isso, exatamente esse momento em que essas 5 UCAs, agora, professor, eu sei que você está acompanhando nesse momento, dessa de línguas, culturas amazônicas e multiletramento. Você vai ver que a UCA de número 1 está intitulada em Culturas Amazônicas. A UCA de número 2 está intitulada em Amazônia nos movimentos da cultura juvenil. O CA de número 3 se liga, movimentando para não escangalhar. O CA de número 4, Start, inglês para games. O CA de número 5, clique no cotidiano. Então, você conseguiu observar que até mesmo os temas, né, dessas UCAs, eles estão bem dinâmicos, né? Estão temas atualizados, são temas que estão voltados também para o estudante, né? Então, é algo assim que vai somar, né, com o novo ensino médio. Então, o conjunto dessas 5 CAs, eles estão agrupados em uma temática maior, né? Eles estão reunidos em uma temática macro, de línguas, culturas amazônicas e multiletramentos, ok? No caso, essas 5 UCAs foram as UCAs das áreas de linguagens e suas tecnologias. Nós vamos conhecer agora as UCAs da área de matemática e suas tecnologias. Acompanhe comigo que no caso da matemática e suas tecnologias, como eu falei anterior, né, da parte anterior, elas também estão organizadas em 5 UCAs. Acompanhe comigo na tela que a temática dessa UCA é raciocínio lógico e matemático, ok? Estamos agora na área de matemática e suas tecnologias. E também, além de estar na área de matemática e suas tecnologias, né, vamos destacar as UCAs de raciocínio lógico e matemático. Se você me perguntar quais são as UCAs de raciocínio lógico e matemático, pronto, eu afirmo o seguinte: você tem a primeira UCA, que está intitulada História da Matemática, a segunda UCA, que está intitulada Estudo da Teoria dos Conjuntos, a terceira UCA, Aprendendo Análise Combinatória, olha, bem interessante, né? O CEAR de número 4, Estudo das Funções, e o CEAR de número 5, Modelagem Matemática. Viu como é legal? Essas UCAs, elas já estão com esses temas, né, esses nomes bem atualizados, bem dinâmicos, voltados exatamente para a matemática, para o estudante. Eu tenho certeza que o professor também vai gostar, tá bom? E agora, nesse momento, é interessante você lembrar que esse conjunto dessas 5 CAs de matemática, ela tem esse título macro, né, que é o raciocínio lógico e matemático, ok? Vamos agora conhecer as UCAs de ciências humanas e sociais aplicadas, tá bom? Você consegue observar que agora nós estamos na área, né, como eu acabei de destacar, de ciências humanas. E aí, se você me perguntar qual é a temática, né, o tema, né, macro da área de ciências humanas, acompanhe comigo que agora a ciências humanas ela vai trabalhar os mundos do trabalho no contexto amazônida. Então, essa é o tema macro das UCAs da área de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí justamente vem aquela pergunta que eu sei que você já anotou. E aí, quais são as UCAs da área de ciências humanas? Que eu quero trabalhar o mundo do trabalho, né, no contexto amazônida. Pronto, se você está com essa dúvida, eu vou responder agora. A primeira UCA é a de História do Movimento Operário Brasileiro e Amazonense. A segunda UCA está intitulada Relações de Trabalho e Sociedade, uma análise sociológica.
A terceira UCA, também de Ciências Humanas, está intitulada Filosofia, Ética e Mundo do Trabalho. O UCA de número 4 está intitulada Transformação Digital e Indústria 4.0 no Amazonas. Olha, ela é bem específica aqui para o Amazonas, ok? E a UCA de número 5, A Mulher e o Mundo do Trabalho, uma análise sociohistórica. Então, essas foram justamente as cinco UCAs, né, de Ciências Humanas, em que a Secretaria, né, os nossos colegas, nossos especialistas prepararam com bastante carinho para você, professor, nesse primeiro momento. Por quê? Porque sabemos que é o primeiro contato agora de uma unidade curricular de aprofundamento. Então, nós tivemos uma preocupação, né, de entregar o melhor material, tanto para você, a equipe gestora, para os nossos colegas professores, né, as equipes, né, das coordenadoras regionais e distritais, você, professor, que está nos assistindo, tanto na capital quanto no interior, nós tivemos essa preocupação de preparar este material com bastante cuidado, com bastante carinho para você manusear da melhor maneira possível. É por isso que ele está separado por área e também por temática, ok? Por quê? Porque nesse caso essa é uma das naturezas de uma UCA, tá bom? Um conjunto de 5 UCAs, elas vão estar organizadas em uma temática macro. Para maiores informações, você pode ver também, nós temos outros vídeos de informação, nós também temos a nossa proposta pedagógica, que lá explica minuciosamente como está organizado essas UCAs, né, para você ter um melhor esclarecimento, uma melhor condução, ok? Vamos conhecer agora as UCAs de Ciências da Natureza, né? Já vimos as outras áreas dos colegas, vamos agora para a de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Você já está acompanhando que agora a área de Ciências da Natureza, ela trouxe a seguinte temática macro: meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia. Exatamente. O que eu vou trabalhar dentro dessa temática, dentro do meio ambiente, sustentabilidade e bioeconomia? E aí vem as UCAs que estão relacionadas a essa temática. A UCA de número 1 está intitulada Fauna Amazônica, Conhecer para Preservar. A segunda UCA, né, está intitulada Meio Ambiente e Saúde em Foco, Ação e Interação. A terceira UCA de Ciências da Natureza está intitulada PANC, na escola e na comunidade. A quarta UCA está intitulada em Energia Renovável, Ação e Aplicação na Amazônia. E a quinta UCA está intitulado Microbiologia, o mundo invisível da natureza. Então, você conseguiu observar que da área de Ciências da Natureza, assim como as outras áreas, ela também tem 5 UCAs, e essas 5 UCAs elas estão organizadas em uma temática macro, ok? Então, essa é uma das composições dos itinerários formativos da unidade curricular de aprofundamento, ok? Uma temática e um conjunto de UCAs. Aqui, neste momento, eu apresentei para vocês as 4 áreas de conhecimento, como nós vimos, e com as suas UCAs específicas. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as UCAs integradas. Okay? O que seriam essas UCAs integradas? Então, nós já trabalhamos as 4 áreas. As integradas, eu tenho um ponto importante, né, um ponto de atenção, é que justamente ela destaca o seguinte: é importante salientar que as trilhas de aprofundamento, como nós vimos as 5 UCAs, né, nesse caso elas formam uma trilha de aprofundamento, e aí nesse caso que elas podem ser, além de você estar na sua área, existe a possibilidade de essas UCAs estarem integradas entre diferentes áreas. É isso mesmo. Então você, professor, acho que está se perguntando, é possível isso? Eu estou na minha área, mas eu posso construir uma unidade curricular de aprofundamento entre as áreas? Por exemplo, no meu caso eu sou de Ciências da Natureza. Eu posso construir uma unidade curricular ou então eu posso ministrar, né, melhor, eu posso ministrar uma UCA da área de Ciências da Natureza
com a área de ciências humanas? Isso é possível? Sim, isso é possível. E agora está disponível nas unidades curriculares de aprofundamento. Pensando nesse momento de você trabalhar entre as áreas e pensando no momento da condução do material, né, nós também preparamos esse material com bastante carinho, tem orientações pedagógicas também específicas para essa UCA integrada. Mas agora eu gostaria de apresentar quais são essas UCAs, né, integradas. Acompanhe comigo que nós temos aqui o nome, ó, ela é integrada e o título dela no caso, ela vai estar intitulada como Liderança e Cidadania. Nesse primeiro momento, foi possível a construção de 5 UCAs voltadas para liderança e cidadania. Aqui nós temos as UCA de número 1, que ela vai estar intitulada A Vida em Sociedade, Convivência Democrática e Justiça Social. Nós temos também a UCA de número 2, que vai estar intitulado Cidadania Global. UCA de número 3, Cidadania Regional. UCA de número 4, Eu e os Outros. E também a minha UCA de número 5, que está intitulada Sonhando o Brasil, um projeto original de desenvolvimento. Essa UCA, que nesse caso ela é integrada, ela foi construída, todo o material foi preparado com bastante carinho, relacionando a área de ciências humanas e sociais aplicadas e a área de linguagens e suas tecnologias. Como você pode observar, pela temática, você vai conseguir fazer essa correlação. E também, quando você for analisar o portfólio, analisar o plano, tá bom? Você vai observar que ele tem essa parte da integração. E aqui eu trago uma observação maior para você, né, professor, para você que está nos assistindo agora, que essas unidades curriculares de aprofundamento integradas, tá bom? Aqui é uma observação, elas possuem um caderno pedagógico. Por quê? Porque pensando nesse momento da integração, de como é que eu vou conduzir, como é que vai ser as minhas aulas no momento que eu estiver ali na minha sala de aula com os estudantes, elas, além do plano de ensino, elas vão ter também um caderno pedagógico. Então lá vai ter o seu plano de aula, lá vai ter o material de apoio, vai ter claro, alguns modelos e exemplos de aula, né? Um caderno pedagógico para melhor condução. E todo esse material você pode baixar na nossa plataforma Saber Mais, que já está disponível. E ele vai estar disponível nesse bloco de integradas, ok? Dentro dessas 5 UCAs. E agora vamos falar de avaliação. Nós já trabalhamos um pouquinho das 4 áreas das UCAs, né? Que nós apresentamos quais são, e também das integradas. Agora, com relação à avaliação. Com certeza você, professor, já conseguiu vivenciar esse momento, já conseguiu também entender um pouquinho desse sistema de avaliação. Se não, todas as informações também você pode pegar na nossa proposta pedagógica, que lá tem um texto explicando, tem tabelas, né, de como isso vai chegar até você e da melhor maneira, com certeza. Mas aqui um destaque maior é que você já está observando a nossa tela, é a questão, por uma questão de numérica de sistema, né? Então alguns números foram adotados. O primeiro é o está chegando, em que ele fala que os estudantes que demonstraram o desenvolvimento das habilidades essenciais em fase inicial. Então você, professor, que conseguiu observar que aquele estudante estava em fase inicial, não conseguiu desenvolver toda a metodologia que você utilizou, então ele meio que está naquela fase que você propôs algumas metodologias, propôs alguns materiais, alguns diálogos e, porventura, ele não conseguiu alcançar aquelas metas naquele momento, né, ele está nessa fase do está chegando, que vai estar numa numeração de 0 a 5,9, de acordo com esse conceito. Claro que na nossa proposta pedagógica, você pode ir lá já baixar no nosso Saber Mais e ele dá mais informações com relação a essa parte da avaliação, ok? Continuando na tela, nós temos agora o próximo, que é o Chegou Lá. O Chegou Lá são os estudantes que demonstram as habilidades essenciais esperadas. Então, aquele estudante que você viu que ele alcançou, né, as habilidades essenciais que você colocou tudinho de acordo com a sua metodologia na condução das suas atividades, ele vai estar
com essa nomenclatura do chegou lá. Vou fazer uma setinha aqui do está chegando. E além disso, nós também temos a nomenclatura do superou, que vai de 8 a 10. Quem é que vai receber esse superou, né? essa nota máxima de acordo com o nosso sistema nesse primeiro momento? São os estudantes que demonstram desempenho acima das expectativas esperadas. Então, esse sistema de avaliação que eu estou colocando agora neste primeiro momento, você, professor, com certeza acho que já ouviu falar nesse sistema dos itinerários formativos, né? O sistema de avaliação para os itinerários formativos. Nós também temos alguns textos que eles vão mostrar como vai ser essa condução, qual é a melhor maneira. Nós temos também orientações metodológicas também que já está no nosso portfólio, tá bom? Que vai lhe ajudar a conduzir todo esse processo. Mas claro, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para a gente que a gente já vai solucionar. E agora, já levando em consideração que nós apresentamos todas as OCAs, nós já apresentamos a questão da avaliação, né, de como vai estar ocorrendo, eu gostaria de finalizar agora esse primeiro, na verdade, essa terceira etapa, né, dos itinerários formativos em ação, né, agradecendo imensamente a nossa secretária de Junta Pedagógica, né, ao Departamento de Política, aos nossos colegas do Núcleo de Gestão Curricular, aos nossos colegas também especialistas que participaram, né, de todo esse processo na condução do material, na escrita, na elaboração de vários tópicos, né, daquelas emendas do plano de ensino. O nosso muito obrigado. E se você que está assistindo nesse momento ficou com dúvida, escreva, eu vou disponibilizar aqui o nosso e-mail, fique à vontade para anotar o nosso e-mail, que ele é o if.uc.am@gmail.com. Repetindo, o if.uc.am@gmail.com, que é o nosso plantão de dúvidas. Fique à vontade para você mandar a sua dúvida, que com certeza nós iremos responder com bastante carinho e bastante atenção. Sabemos que esse é o primeiro momento das OCAs que vão para 2023. Então, fique à vontade para mandar a sua dúvida que nós iremos com certeza responder. E eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente essa oportunidade e até a próxima, né? Até o nosso próximo diálogo dos itinerários formativos em ação.